Boa tarde a todos e todas. Estamos mais uma vez aqui felizes, né, por esse momento de jornada formativa e seguindo aí na direção do primeiro dia, que foi bem caloroso. Acredito que hoje não vai ser diferente, né? Estamos aqui para dar continuidade a essa jornada, né? Estamos no segundo dia e último, e hoje a gente vai trabalhar, né, vai tratar sobre direitos sexuais e reprodutivos de jovens e adolescentes. Me chamo Carla Santos e sou especialista em política social pela CERT e também atuo como assistente de articulação e mobilização junto aos NUCAS dos nossos três estados, né, que nós acompanhamos pelo selo Unicef, em Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Né? A CERT ela é a parceira implementadora do selo Unicef para esses três estados. E aí é com muita alegria, né, que a gente traz hoje uma pessoa também fantástica da nossa equipe. A gente tem cheios de talentos dentro da nossa equipe, a CERT, né? Vocês viram como foi no primeiro dia com Mirley. E agora nós temos a alegria de trazer para conversar com vocês, bater um papo bem legal, a Ana Paula, que é nossa especialista em educação. Então, Ana Paula, sinta-se à vontade, pode se apresentar, pode iniciar e, assim, gratidão pela sua disponibilidade, né? E gratidão por você estar se fazendo presente hoje aqui. Ai, para mim é uma honra para mim. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui nesse momento, falando de um tema que me é muito caro, muito especial. Eu sou psicóloga de formação, sou especialista em educação sexual, estou especialista em educação aqui na ACERT, junto com essa equipe maravilhosa. E falar de direitos sexuais e direitos reprodutivos voltados ainda mais para jovens e adolescentes é assim, muito gostoso, é muito gostoso. Assim, na verdade, o início é um grande desafio. Chega, estou nervosa, assim, de felicidade de poder estar aqui. E dizer que direitos são para todos, né? Antes da gente nascer, a gente já tem direitos. Tem o direito de uma boa gravidez, de um bom parto. Então, o tempo todo, a nossa vida é norteada pelos direitos que nós temos. Só que, na maioria das vezes, a gente não tem a menor noção desses direitos. Porque um dos grandes desafios da educação é proporcionar a oportunidade de se falar, de se ouvir, de se conectar com a questão dos direitos. Né? Então, a gente começa fazendo algumas perguntas. Vocês já ouviram falar em direitos sexuais e direitos reprodutivos? Né? Vocês de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, né? Vocês que estão à frente do grande desafio que é trazer meninas e meninos, coordenar, mobilizar, motivar meninos e meninas, né? Jovens, adolescentes, para realizar, né? Para entender os seus direitos e para fortalecer e para efetivar esses direitos na prática. Né? O que são direitos sexuais e direitos reprodutivos? Vocês sabiam que esses direitos eles são diferentes? Né? Mas, afinal, quais são esses direitos? Direitos sexuais e direitos reprodutivos são direitos humanos, reconhecidos em leis nacionais e documentos internacionais. E a gente tem duas referências importantes aqui em relação a esses direitos. Né? Os direitos humanos eles foram organizados na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo estava todo se reencontrando, né, e descobrindo a força dos direitos. Né? Então, é tudo muito recente. Né? A gente não tem nem 100 anos de direitos humanos. Né?
mas aí, ao longo da final da década de 80 para a década de 90, 1990, nós tivemos dois grandes marcos. O Cairo, um encontro internacional, mundial, na cidade do Cairo, no Egito, em 1994, e em Pequim, Beijing, né, em 1995, um Fórum Mundial das Mulheres, onde esses direitos eles foram construídos, eles foram redigidos, organizados e validados também na Declaração dos Direitos Sexuais em 1997, na Espanha, e depois em Hong Kong, em 1999, no Congresso Mundial de Sexologia. Então, assim, para a gente ver que tudo isso é muito recente na história, né? E são direitos que, ao longo do tempo, da década de 60, 70 para cá, vão sendo construídos com o movimento de mulheres, com o movimento LGBT, né, que se tornou QIA+, há muito pouco tempo. Então, todos esses movimentos que foram sendo construídos, que são movimentos sociais, movimentos onde as organizações se fortalecem para pautar essas lutas junto aos governos. E a gente constrói, a sociedade vai se melhorando, se fortalecendo a partir desses encontros, desses momentos importantes. E desse fazer diário, que é esse movimento que o Unicef propõe no fortalecimento das políticas voltadas para crianças e adolescentes. Mas, afinal de contas, Ana Paula, o que são direitos reprodutivos? Quando a gente fala em direitos reprodutivos, a gente está falando no cuidado que a gente precisa ter, no respeito que a gente precisa ter e no conhecimento que a gente precisa ter para decidir o que é melhor para a vida da gente em matéria de reprodução. Quando e como a gente pode se reproduzir, né? A vida inteira, ao longo da humanidade, mulheres engravidaram. E até, assim, chegamos a descobrir que os homens nem sabiam como as mulheres engravidavam. Muito interessante isso, né? Achava-se que a mulher era um ser divino e que em algum momento ela engravidava e ela tinha um filho, mas não se associava à relação sexual. E aí, a partir do momento, né, que a nossa sociedade descobre que a mulher engravida a partir de uma relação sexual, o comportamento da mulher foi controlado, a sua sexualidade foi controlada, e ela voltou a ter autonomia para decidir se quer ou não ter filhos e quando quer ter filhos, quando a gente tem, na década de 60, a descoberta dos métodos anticoncepcionais. Antes disso, a mulher engravidava, querendo ou não, e ela tinha que decidir se ia ter ou não esse filho. Hoje a gente pode planejar esses filhos, e a gente tem vários recursos metodológicos para isso, né? A ciência vem avançando cada vez mais no campo dos métodos anticoncepcionais para garantir autonomia às mulheres, principalmente às mulheres, de escolher o momento de ter filhos. E aí, que direitos reprodutivos são esses? O direito de decidir se ela quer ou não se casar. Olha que doido isso, né? As meninas foram criadas ao longo da história para, a partir do momento que menstruassem, fossem direcionadas para o casamento. E da década de 60 para cá, a gente está revolucionando essa história, dizendo nós temos direito de decidir se a gente quer ou não casar, né? E de ter ou não uma família. Tem muitas mulheres hoje que casam, que passam a conviver com um companheiro, uma companheira, mas decidem não ter filhos. Essa é uma decisão, né? E a gente pode fazer essa escolha. Decidir quando ter esses filhos, né? Assim, querer estudar, querer fazer uma faculdade, começar a trabalhar, só depois ter filhos. Então, hoje, muitas mulheres, muitos casais, preferem organizar primeiro a sua dinâmica familiar, né, a sua dinâmica de trabalho profissional, para depois ter filhos. E aí é um direito que a gente tem de decidir ter ou não filhos e quando os ter. E aí, para isso, a gente tem o direito aos cuidados, à proteção à saúde, aos benefícios do progresso científico
e a métodos seguros de evitar a gravidez. Então, como eu estou dizendo, da década de 60 para cá, surgiu a pílula anticoncepcional, surgiu o DIU, a camisinha foi aprimorada, a camisinha já existe desde os tempos primórdios, mas era muito rudimentar. E aí, com o desenvolvimento do látex, a gente tem hoje uma camisinha segura, confortável, com várias cores, vários aromas, vários formatos, tamanhos, para adequar à necessidade daquele rapaz, daquele casal, para evitar a gravidez. E a gente tem o DIU, a pílula, os métodos de barreira, como o diafragma, a própria camisinha, o implante. A gente tem vários recursos hoje para evitar a gravidez. E fazer isso de uma forma segura, tecnicamente científica, com a diminuição dos hormônios para evitar só a gravidez e não trazer outros tipos de problemas para a saúde. Então, o desenvolvimento tecnológico científico na área da anticoncepção voltada para as mulheres evoluiu muito nos últimos 50 anos. Mas a grande novidade é que a gente hoje tem estudos avançados voltados para um método anticoncepcional hormonal para os homens também. Os meninos só têm duas opções, a camisinha e a vasectomia. E hoje a gente pode utilizar mais do que isso. Eles estão estudando, já vem esses dias mesmo, mais ou menos há uns 10 dias, saiu uma notícia de que os estudos em relação ao método, a uma pílula masculina para evitar a gravidez, está aí caminhando para o sucesso. E temos direito à informação e à educação sexual e reprodutiva. Isso tem sido uma grande polêmica. Porque nossos pais e os pais dos adolescentes, e nós como pais também, muitas vezes temos a fantasia de que a gente orientando, a gente informando os adolescentes, eles vão querer fazer sexo de imediato. Não é bem assim. Educação sexual e reprodutiva é uma forma da gente refletir sobre o nosso comportamento, sobre o nosso desejo, sobre as nossas escolhas, sobre quem nós somos, sobre nossa autoestima, para poder decidir com quem a gente quer ficar, com quem a gente quer beijar na boca, com quem a gente quer ter relações sexuais. Afinal de contas, o nosso corpo é o nosso bem mais precioso. Então, quem é que eu vou permitir tocar o meu corpo? Com quem que eu vou me relacionar? E quando a gente cria essa oportunidade de educação sexual, quando a gente cria essa oportunidade de ouvir o que meninos e meninas estão falando em relação a isso, a gente, na verdade, a gente diminui a tensão, a ansiedade, e aí as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Ao invés de achar que é a partir dessa informação que a gente vai começar. O que a gente tem é uma sociedade que está falando o tempo todo disso, as danças, a música, a televisão, o tempo todo está estimulando esse comportamento sexual e a gente fazendo de conta que adolescentes não estão vendo isso. Então, a educação sexual, a informação, ela é fundamental para a gente desenvolver um comportamento sexual mais respeitoso conosco e com as pessoas com quem a gente se relaciona. E ser feliz. O grande objetivo é esse. Que aí tem a ver com os direitos sexuais. Por isso que a gente tem o entendimento de direitos reprodutivos e sexuais separados. O direito reprodutivo tem a ver com esse criar uma família, esse ter ou não ter filhos e pensar sobre isso. Já os direitos sexuais têm a ver com o exercício da nossa sexualidade, independente de qualquer coisa. Vamos ver um pouquinho quais são eles? Direitos sexuais têm a ver com o direito da gente expressar, viver nossa sexualidade livremente, sem violência, sem discriminação, sem imposição, com total respeito ao nosso corpo e ao corpo da nossa parceira, do nosso parceiro. Da gente poder vivenciar essa relação, sem correr o risco de sofrer violência, sem ter medo de sair na rua, sem ter vergonha,
né, sem ter culpa ou falsas crenças, né, independente do estado civil, se está casado, se está solteira, se é viúva, da idade, e aí faço uma observação, da idade possível de viver a sexualidade na relação com o outro, né? Porque a sexualidade ela tem a ver com a nossa identidade, mas tem a ver também com o exercício do prazer. E aí a idade, ela para tudo tem a idade certa, digamos assim, né? E o gênero, independente de eu ser menino, de eu ser menina, de eu me identificar com o gênero feminino, ou com o gênero masculino, ou com qualquer outra, né, possibilidade de gênero, e a condição física. Eu posso ter minhas limitações, eu posso ter limitações físicas, psicológicas, mas eu tenho o direito de exercer a minha sexualidade, né? E também direito à informação e à educação sexual e reprodutiva é fundamental. A gente poder ter um espaço onde a gente vai falar disso. E olha que riqueza o Nunca pode proporcionar, né? Oferecer esse espaço para trazer essa informação de uma forma séria, responsável, mas também leve, gostosa, onde a gente possa, né, falar disso sem culpa, sem medo, sem vergonha, né? Ser livre para poder falar disso. Tudo bem até agora? Tudo muito bom, muito ótimo. É muito bom a gente ouvir, né, de alguém que entende, de alguém que compreende. E a gente fala sobre os direitos, essa educação, na verdade, sexual, como você bem disse, nesse ponto de vista de achar que, se a gente conversar sobre isso, os meninos vão sair fazendo sexo adoidado aí. Pelo contrário, vocês sabiam que isso também é uma possibilidade para os adolescentes deles denunciarem, inclusive, abuso sexual, explorações sexuais, entendeu? Porque muitas vezes os próprios agressores estão dentro de casa. E aí essa pessoa não vai falar sobre falar de educação sexual dentro de casa, até porque são os principais agressores. Se você for pesquisar bem uma coisa, eu estou falando de uma coisa bem simples. Qualquer momento abre teu Google e coloca assim os maiores agressores, ou quem foi os agressores, quem violou ou fez algum tipo de violência sexual contra crianças e adolescentes, vocês vão perceber que os maiores agressores estão dentro de casa, no meio, na convivência da vítima, né, do adolescente. E aí, gente, nada como um conhecimento como esse para vocês ajudarem, né, nesse percurso também com os adolescentes. Porque eu via muito na Paula isso, de pais dizer, não vou dizer não, porque... E aí, quando a gente vai ver, as crianças não conseguem, ou os adolescentes não conseguem expor, porque acredita que aquilo ali, até em alguns casos, que era natural de acontecer. Quando não é, né? Quando não é, você está exposto a um tipo de violência, e eu não estou falando somente de violências que chega ao auge, não é isso. Todo tipo de violência, inclusive de imagens e tudo mais, também é. E aí vocês, vai ser um suporte, assim, muito bom, esse percurso aí. E a Paula, olha só, esses dias eu estava vendo uma pesquisa uma pesquisa não, uma notícia, onde falava de uma criança que ela não entendia aquela violência que ela estava fazendo, mas só pôde perceber, só pôde compreender que estava sendo violentada a partir de uma aula apenas na escola. E aí tem muitos pais, né, que têm combatido, não, eu não quero que meus filhos, que a escola interfira na vida dos meus filhos com esse tema, essa temática. Quando, na verdade, a escola está exercendo um papel também educativo, também considerando o Estatuto da Criança e Adolescente, que faz esse tripé entre família, sociedade civil e Estado. Então, todos nós temos aí assim, o dever
né, de cuidar dos nossos adolescentes e crianças também. A responsabilidade, é verdade, é verdade. É muito importante isso que você está trazendo, Carminha. A gente tem muitas experiências, muitas. Eu já acompanhei várias situações nesse sentido, né? E quanto mais velado, quanto mais proibido, mais angústia a gente gera nas crianças e adolescentes, né? Então, quando a gente tem a oportunidade, quando a gente tem um espaço para falar disso, para ouvir, mesmo que a gente não queira falar, mas que a gente possa ouvir, entender melhor, isso ajuda muito, muito, muito bem. É isso, né? Tem muitas crianças muitos adolescentes que desde criança já têm uma percepção de que o seu gostar, a sua atração, o seu desejo é diferente da maioria, né? Meninas que, de alguma forma, não se identificam com o espaço feminino, com o universo feminino, meninos que não se identificam com o universo masculino, e aí muitas vezes não conseguem expressar livremente essa orientação sexual, essa orientação de gênero, né? E é importante a gente entender que esse é um direito também, que ninguém pode desrespeitar, humilhar, destratar, discriminar pessoas somente pelo seu comportamento sexual, pela sua orientação, pela sua expressão, né? É importante a gente entender isso, porque isso também gera violência, né? A tentativa de manter um padrão, uma normatização, faz com que muitas vezes o adolescente ou a criança seja agredido porque tem um comportamento que foge àquilo que é esperado pela sociedade, né? E muitas vezes esse comportamento, inclusive, surge a partir de situações de violência também, né? O direito de ter relação sexual independente da reprodução. E aí entra aquela história de poder usar métodos anticoncepcionais, né, seguros para evitar a gravidez. Gravidez na adolescência é uma questão muito importante que contribui muito para a evasão escolar, principalmente das meninas, né, e para a dificuldade dela em se realizar profissionalmente, em ter acesso a um salário mais digno, a profissões onde ela pode se qualificar cada vez mais, e muitas vezes isso atrapalha totalmente a vida da menina. Então, é muito importante garantir esse direito de informação, de orientação, para que as meninas, e aí eu enfatizo as meninas, mas eu vou falar já sobre os meninos, possam ter sua vida sexual, né, sem correr o risco de engravidar de uma pessoa, inclusive, que muitas vezes ela não tem nem intimidade suficiente, ela não tem intenção de casar, né? Ela está ali conhecendo, namorando, curtindo, né, experimentando essa vivência sexual, mas ela não quer engravidar. E filho é um caminho para a vida toda, é uma pessoa que está vindo, que também tem seus direitos, que precisa de cuidados, e que muitas vezes essa menina não está pronta para isso, né? Evitar também doenças sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS, né? Através da proteção, e aí principalmente do uso do preservativo, da camisinha masculina e feminina, que a gente tem como evitar essas doenças. E lembrando, né, é importante vocês que estão diretamente com meninos e meninas, eu uso sempre uma brincadeira que eu faço para evitar a gravidez das meninas, e as meninas, elas têm um ciclo fértil a cada 28 dias, né? E ela tem um período onde ela pode engravidar. Os meninos não, eles podem engravidar todos os dias. Então, a responsabilidade dos meninos é muito grande. Se ele tiver relações com meninas diferentes ao longo da semana, ele pode engravidar várias meninas ao longo da semana, né? Ao longo do dia, enfim, quantas vezes ele tiver relação. Então, os meninos, eles têm que se responsabilizar pela gravidez, porque na maioria das vezes eles são incentivados, inclusive, a se afastar da menina como se o problema fosse só dela, né? E é uma responsabilidade dos dois, né? O direito também a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo, atendimento de qualidade e um atendimento sem discriminação. Para quê? Para que a gente possa falar disso,
para que os serviços de saúde também acolhem, também orientem. Muitas vezes os adolescentes chegam na unidade de saúde, a pessoa que está lá, seja qual a área, né, esteja atuando, diz: para que você está aqui? Você não tem idade para ter vida sexual. E isso acaba atrapalhando completamente, né? Temos também um direito que é muito interessante, que é o da responsabilização e da reparação por violação dos direitos. Se eu for abusada, estuprada, né, eu tenho direito à reparação, a que a pessoa seja responsabilizada e que eu receba a reparação. Seja por violência, seja por humilhação, seja por homofobia, né? A gente tem direito de reparação pela sociedade, né? E aí a gente tem como acionar os órgãos, né, de direito para criar uma ação, né, uma ação penal, uma ação, agora me fugiu o nome certo, para que essa pessoa que me agrediu seja responsabilizada e faça a reparação dela. E nós temos o direito de autonomia pessoal e reconhecimento perante a lei. Hoje, já existe uma lei federal para pessoas que fazem a mudança de sexo, né, que fazem, na verdade, a adequação de sexo, que elas possam mudar, inclusive, o seu nome, né, o seu gênero, é reconhecimento perante a lei. Né? Então, nós temos autonomia sexual e temos também o direito de reconhecimento, de ser identificada do jeito que a gente acha melhor. Né? E liberdade de reunião e participação política, né? De se fortalecer em torno de pessoas, por exemplo, mulheres, movimento de mulheres, o fortalecimento das ações das mulheres, das feministas, né? Do movimento das associações, das organizações voltadas para LGBTs. Né? Então, todo esse movimento é garantido por lei. E o Brasil é signatário dessa lei, né, desses direitos sexuais e reprodutivos. Né? E aí, só para a gente falar um pouquinho, qual é a sexualidade que a gente está falando? A gente está falando de uma construção sociocultural. Né? Sexualidade é um aspecto da vida humana que está desde o momento que a gente é gerada. Né? Chupar dedo, tocar os genitais, receber carinho, tudo isso é estruturante da nossa sexualidade. Né? E a gente vivencia isso na infância, na adolescência, com a explosão dos hormônios, mas também a fase adulta e até a terceira idade. Né? A gente está vivenciando essa sexualidade, né, através da expressão dos valores que nós temos, dentro de um tempo e de um espaço próprio. Né? Nossa cultura é diferente, por exemplo, das mulheres muçulmanas, que se vestem cobrindo todo o corpo, né, que tem outra forma de se relacionar. Isso tudo é importante a gente entender, né, para entender um pouco de como que os nossos adolescentes se comportam. É igual, a época que hoje nós estamos vivendo é igual a dos nossos avós. Né? É importante fazer essa comparação, é importante perguntar, né, como é que as pessoas se comportavam em termos de relacionamentos afetivos, de casamento. Ao longo da história, essa situação vai mudando, e hoje a gente tem um estímulo cultural, né? Um estímulo que é o incentivo a um comportamento erotizado, né? A um comportamento sexualizado, inclusive de crianças pintando as unhas, usando maquiagem, roupas de adulto, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma disciplinarização desses corpos. Né? A gente está dizendo aí que meninos usam azul, meninas usam rosa. Né? A gente está todo querendo controlar esses corpos. Então, a gente, por um lado, estimula, por outro, controla. E aí, como é que a gente constrói essa nossa identidade? Né? Como é que a gente se relaciona da melhor forma com o nosso jeito de ser, com a nossa identidade, com a nossa história. A gente tem aí, Carmen já falou sobre a questão da violência sexual, né? Que muitas vezes determina, inclusive, a história daquela criança, daquela adolescente. Né? A vida inteira ela vai passar pela sexualidade com culpa, com sofrimento, com
negação, enfim, com sofrimento de uma forma geral, né? A gente tem aí situações de estupros corretivos, né, para aquelas mulheres, meninas que são lésbicas, que já estão com a sua sexualidade bem resolvida, e aí vem um estupro corretivo para dizer que ela nunca teve uma relação sexual com um homem que a fizesse gostar, e aí vem o sexo corretivo. Os estupros coletivos, a banalização do corpo, a naturalização da violência, né, que infelizmente ainda está aí pautando as nossas mídias, e o feminicídio das mulheres, né, como se a mulher fosse uma propriedade dos homens, e se ela não sai desse lugar, quando ela sai desse lugar de propriedade, os homens vão lá, seja namorado, companheiro, marido, amante, enfim, vão lá e tiram a vida dessas mulheres, né? A gente escuta isso o tempo todo. Então, isso tudo faz parte do universo da nossa sexualidade e do universo dos nossos direitos, que a gente efetivamente precisa falar sobre isso, trazer isso claramente, para dar consciência para meninos e meninas de pensar um pouco como é que eu quero me relacionar, de que forma, né? Por que é assim, por que não pode ser diferente, e construir relações mais saudáveis, relações de igualdade e de equidade, relações onde temos os mesmos direitos e poder, né? Na economia, no trabalho, na legislação, nas relações, e a equidade, respeitando as diferenças entre pessoas, entre identidades, entre necessidades diferentes, né? Para que a gente possa fortalecer e trazer à sociedade o respeito e a potencialização das nossas identidades, né? A perspectiva é fazer com que direitos sexuais sejam instituídos para tirar a sexualidade desse manto do proibido, do não falado, do inadequado, né? Fazer com que a gente entenda que a sexualidade é algo muito positivo em si mesmo, né? E a educação sexual faz parte do cotidiano de todos os lugares. Mesmo quando a gente não fala, a gente está falando de sexualidade. Mesmo quando a gente não diz nada, a gente está mostrando como é que a gente se comporta em relação à sexualidade. Seja o pai que agride a mãe, seja a tia que está grávida, a professora que engravida, seja situação, mesmo que isso não seja dito, é uma forma de se falar de educação, né? E aí, conhecer a própria sexualidade e vivenciá-la com prazer é irresponsabilidade, é um direito de cidadania. E é um direito de todos nós, independente da nossa idade, né? Independente das nossas condições. É um direito nosso, tá? Isso aqui é um resumo do que a gente pode falar, e aí estou aberta completamente a ouvir vocês, né? Para a gente trocar um pouquinho aí dentro dos 15 minutos que ainda temos. Passo a palavra. Muito obrigada, Ana Paula. Foi demais essa tarde contigo, né? Falando de um tema tão relevante. E aí eu vi um comentário aqui, ó. Eu acredito que foi da Milena, deixa eu ver. Ela disse assim que no encontro do NUCA falamos sobre a questão que a mulher pode dizer não a seu parceiro e, caso insista, é considerado estupro. Eles ficaram abismados por não saber o sobre. E isso realmente, por ser velado, as pessoas acreditam que não, a mulher está casada, ela precisa dizer sim sempre. E não é. E passando disso... E quantas de nós já passaram por isso? E passam por isso todo dia, né? Que tem que, né? Existe essa questão de muitas mulheres inventarem isso ou aquilo outro para poder dizer que não está afim. E aí, esse tipo de coisa que acontece, né? Esse tipo de violação mesmo, de violência, que acontece no seio da família, é justamente por essas coisas que a Ana Paula trouxe, porque a gente não consegue quebrar o tabu. E aí a gente vai dizendo que não pode tocar nesse assunto, não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo. E as pessoas vão descobrindo esse tipo de tema das formas mais ruins possíveis,
E aí, como se vê, está envolvido em alguma violência que feriu todo o seu psicológico, todo o seu corpo, e lá na frente se torna uma pessoa realmente prejudicada de várias maneiras. Então, assim, nunca, nunca, gente, nunca é ruim se tratar de um tema como esse, que ele é. Que vocês puderam perceber o quanto ele perpassa vários caminhos de nossa vida. Vários caminhos de nossa vida a discussão sobre direitos sexuais e reprodutivos, sobre nossa sexualidade, ela vai estar aí perpassando vários caminhos que muitas vezes a gente não consegue compreender pelo fato de ser tão velado mesmo, de não ser tão discutido. E aí a gente trouxe esse tema que foi maravilhoso, para que dê um norte para vocês que vão trabalhar com jovens, né? E tanto é que em alguns espaços a gente viu uma forma de barrar esse debate no seio do NUCA, justamente pelo conservadorismo de muitas pessoas, né? Por parte de pessoas conservadoras que acreditam que esse tema não é interessante para ser discutido e que acham que vai influenciar ainda mais se debater. O Jefferson Lucena, Ana Paula, ele quer uma palavrinha. Posso permitir? Microfone? Vi que muitas Pode sim. pessoas estão agradecendo, viu, Ana Paula, a potência desse tema e ainda mais na tua fala, que é tão suave, tão gostoso de se ouvir, e foi, assim, espetacular. Conhecimentos nunca é demais. Para quem já sabia, muito bom, e para quem não sabia, fica sabendo. Né? Eu vou abrir aqui o microfone e o Jefferson vai falar, tá? Vou aqui abrir o coisado. Pode abrir o microfone, viu, Jefferson, e Boa falar. tarde, Seja meu nome é bem-vindo. Jefferson Lucena Ferreira, eu sou do município de Bananeiras, né, sou mobilizador dos adolescentes. Duas situações. A primeira é fazer uma breve correção, né, que eu acho que é interessante. Eu sou LGBT da comunidade, faço parte, eu sou assexual. Uma das características que a gente vem tentando modificar novamente, porque a comunidade ela ainda identifica esse termo, o termo errado. Antes era opção, nunca foi. Outros ainda utilizam largamente atualmente o termo orientação. Ela também não é um termo adequado, porque a orientação ela vem do princípio de você se orientar por alguém ou por algo. A gente não se orienta, a gente nasce assim. Ela é uma característica biológica. Então, a gente vem com esse novo discurso de trazer como uma característica biológica, porque ninguém se orienta como hétero, ninguém vai se orientar como assexual, como bissexual, ninguém quer se orientar em determinada escala, sendo que você sabe que dentro daquela escala você vai sofrer preconceito, você vai sofrer discriminação, então você não vai querer ter uma orientação nesse nível. Você não quer se orientar para algo ruim. Você nasce assim, entende? Então a gente utiliza uma característica como característica biológica, ou a gente pode falar uma característica sexual, ou também uma característica de sexualidade. São algumas das opções que a gente pode utilizar. Por enquanto, algumas pessoas ainda estão utilizando o termo orientação, porque esse novo debate, como eu propriamente falei, ele é novo, então a gente vai se adaptando. A comunidade LGBT ela traz essa temática de se adaptar, de sempre trazer termos mais adequados, né, mais inclusivos também. E outra situação é que, enquanto mobilizador, não necessariamente enquanto mobilizador, mas enquanto delegado de assistência social, de saúde e de meio ambiente de Bananeiras, que eu sou dessas três arinhas aí que eu fico atuando, representante da sociedade civil, mas também dos trabalhadores. Uma das coisas que eu achei mais interessante foi em 2019, eu tinha apenas 18 anos, meu município nunca tinha participado de uma conferência nacional de saúde, nem de assistência social, muito menos no mesmo ano.
E eles têm, essa é a verdade, aqui em Bananeira tem uma resistência muito grande em dar espaços para as pessoas que são da comunidade LGBTQIA+. E aí eu acabei me destacando, porque quem é da comunidade sabe bem o que eu estou falando. Você não tem que ser bom, você tem que ser excelente para que eles possam te notar. Você não tem que ser o segundo melhor, você tem que ser o melhor. Porque se você não for o melhor, você não é ninguém. Você não tem que ter um discurso para agradar necessariamente a si próprio. E nenhum discurso, porque senão você vai perder os seus princípios para agradar o prefeito, a secretária, o vice-secretário, os poderosos que têm um discurso mais machista, mais preconceituoso. Então você tem que achar um meio termo. Infelizmente, essa é uma realidade. E aí, quando a gente estava aqui em Bananeiras, em 2019, com apenas 18 anos, eu fui eleito como delegado, delegado e representante do município de Bananeiras na área da saúde. Fui para João Pessoa. Lá eu também passei como delegado e a gente foi para a Conferência Nacional de Saúde. Bananeiras foi uma festa enorme, uma comemoração muito grande, porque o município nunca tinha ido para uma conferência nacional. E aí muitos diziam o seguinte: antes de eu ir para a conferência estadual, no dia da eleição, não coloquem ele, porque ele não tem força de voz. Ele é jovem, ele é da comunidade LGBT e ele não tem um discurso firme. Ele é um discurso mais flexível. Então essas pessoas não conseguem. E aí, eu sabendo disso, no dia da eleição em Bananeiras, eu simplesmente falei: aqueles que desacreditarem em mim vão se surpreender. Porque a potência de um jovem é surpreender. Você consegue surpreender as pessoas diante de cenários inimagináveis. E aí foi justamente o que eu fiz. Eu consegui surpreender essas pessoas. Não fiz por elas, fiz por mim, porque eu queria estar dentro da construção das políticas públicas, mas também fiz pelo meu município. Como diz o velho ditado, dando uma tapa à cara, indiretamente, dando uma tapa na cara, né, indiretamente, dessas pessoas que diziam que eu não era capaz. Porque a gente não deve utilizar palavras de agressão, a gente deve fazer atitudes, ações. E as nossas ações já dizem tudo de quem somos nós. Passei para a fase estadual, passei para a fase nacional, na Conferência Nacional de Saúde. Quando foi ao final do ano, novamente, eu me dispus a colocar o meu nome para a Conferência Nacional de Assistência Social. Só que antes eu tinha que passar pela municipal e a estadual. Lembram que eu tinha apenas 18 anos no início do ano, e eu tinha acabado de completar, na verdade, 18 anos no início do ano. Vale salientar que quando eu fui para Brasília, eu fui coordenando outras 15 pessoas, eu era coordenador regional. Então, além de eu ser delegado, eu também coordenava outras 15 pessoas. E aí, quando foi já na segunda eleição, olha como eles mudam o panorama, como eles mudam o cenário. Eles, antes de anunciar antes de eles anunciar a Conferência Municipal de Assistência Social, eles enviaram um e-mail para mim. E aí eu visualizei o e-mail, só que eu deixei para responder, porque na época eu estudava numa escola integral do ensino médio, eu estava concluindo o terceiro ano, eu falei, vou responder pela noite. Quando eu cheguei à noite, já tinha um carro da prefeitura me esperando, com 3 pessoas, para fazer um convite de forma pessoal, porque eles queriam que eu estivesse na conferência municipal, queriam que eu participasse do processo de votação, porque eles me queriam em João Pessoa, e eles sabiam e tinham essa confiança que eu também poderia levar o município para a nacional. E foi justamente o que eu fiz. Fui para a municipal, passei na municipal com ampla porcentagem de votos. Na estadual foi mais fácil ainda, porque as pessoas já me conheciam. Os CEAs, eu acho que eles já sabem quem é bem minha carinha. Né? Quando a gente passou pela estadual, fomos para a nacional, trouxemos esse título novamente. O ano passado, eu estava na conferência estadual e nacional de assistência social novamente. A gente vem lutando aqui em Bananeiras, quando eu digo a gente, não é apenas eu, mas os jovens, a gente vem lutando para os nossos direitos de voz, os nossos direitos na construção das políticas públicas. E aí, algo que eu achava muito interessante, eu digo pelo NUCA, porque eu já fui membro do NUCA, né? Eu participava do NUCA ativamente. E por uma decisão que a gente queria fazer, mas a prefeitura, a outra gestão, no caso, ela não queria fazer, ela fechou o NUCA,
E realmente eles trancaram durante 3 anos, encerrando-se o NUCA por uma questão política. Durante 3 anos, a gente fez um ato de resistência e a gente falou: nós temos que ter um lado político. Se a gente não tiver o nosso lado político, o NUCA nunca mais será aberto para poder dar voz aos jovens. E nós tomemos um ato político. Uma das pessoas que eram do NUCA se lançou a candidata a vereador, infelizmente não ganhou por 3 votos, né? Mas tivemos nossa ação, conseguimos ter um ato para eleger umas pessoas para eleger uma atual gestão que gosta e que participa, que se entrosa, que faz de tudo para que a gente possa estar representada, que faz questão da população estar, a população jovem, vou frisar aqui, está bem representada. Então, dentro desses cenários, essas duas pontuações que eu gostaria de trazer, a questão de ter uma característica sexual e não necessariamente mais um termo de orientação sexual, e o outro de Uhum. falar que é necessário nós que somos da comunidade LGBTQIA+, não apenas as pessoas que não são da comunidade, mas principalmente aquelas que são da comunidade, saberem que vocês são capazes, vocês são provenientes disso. Nós temos que dar mais do que os outros? Sim, infelizmente. Mas essa nossa capacidade superior também demonstra que a gente consegue romper barreiras. Obrigada. É impressionante sua fala, Jefferson. Que coisa é Jefferson. Eu É, entendi impre... Jefferson também. Isso, é muito, é Jefferson. muito ótimo. É impressionante, porque assim, você traduz exatamente o que a gente acabou de falar, né? A construção de uma política de direitos sexuais, né? A construção de uma identidade, o fortalecimento dessa participação social dos jovens, né? Do direito de se reunir, de falar sobre, de estruturar a fala, de ocupar espaços, e espaços para além do universo LGBTQIA+, né, mas do universo social. Infelizmente, o que você diz é verdade, que vocês acabam tendo que se superar ainda mais, de serem melhores, melhores e melhores, para conseguirem ter visibilidade. Né? Que bom se todo mundo pudesse ter visibilidade sem precisar fazer esforço, sem precisar ter que ser melhor do que os outros. Né? É importante garantir esse espaço de fala, esse espaço de direito, né? De meninos, meninas, independente dessa sua característica, né, pessoal, da sua identidade de gênero, né, e conforme a gente já conversou. E que bom que você está aí, né? Porque é isso, o movimento ele vai se construindo, ele vai trazendo novas nomenclaturas, ele vai trazendo novos entendimentos, né? O movimento ele é vivo, né? O movimento feminista, o movimento LGBTQIA+, não é à toa que a sigla vem aumentando, porque outras identidades estão sendo reconhecidas, expressadas e podendo ter espaço, né? Acho que tem mais alguém falando, querendo falar, né? E aí eu passo para você, Carminha, para conduzir. Obrigada, Ana Paula, obrigada também, Jefferson, pela fala, que contribuiu muito, segmentando dentro daquilo que a gente trouxe nessa tarde. Você fez, na verdade, você citou uma experiência própria daquilo que a gente trabalhou durante essa tarde. E é sempre bom, né, trazer à tona relatos como esse, que infelizmente vai demonstrar o quanto a comunidade LGBTQIA+, precisa se tá ali, né, buscando, se esforçando, como bem disse a Ana Paula, para poder ter visibilidade, para poder provar alguma coisa, né, precisa ser o melhor, como bem disse Jefferson, em vários sentidos, seja numa prova que passa, seja numa representação que tenha. E aí eu vou verificar se tem mais perguntas no chat. Aqui eu posso ver vários parabéns, vários agradecimentos desse momento. Então,
o Vandi fala que em uma escola aqui da minha cidade, a diretora proibiu uma professora de desenvolver um projeto sobre o tema. Então, nunca desenvolveu o projeto em todas as escolas. Então, assim, olha só a força que tem o NUCA. A força que tem o NUCA. Talvez muitas das pessoas que foram indicadas acreditem, ou quem indicou, acredite, não, vamos colocar aí uma pessoa só para ter uma indicação para o NUCA. E não é isso. Essa pessoa vai facilitar esse espaço e o NUCA ele tem essa força, assim, muito NUCA é massa. político, é muito político. É Um muito espaço político. Criar um de espaço formação verdadeiramente. mesmo. Isso, de fala para os adolescentes que naturalmente, culturalmente, na verdade, a gente não tem. Olha só como o NUCA ele tem força para trazer à tona temáticas que são veladas na sociedade, que não são discutidas, as temáticas que o Unicef propôs para ser trabalhado dentro do NUCA, ele vai dar assim, um boom de informações, de muitas informações, que vocês podem partilhar, que vocês podem multiplicar. Eu digo isso sempre, que aquilo que é debatido dentro do NUCA, a gente não pode ficar somente no NUCA, tá? Pode sim alcançar outros adolescentes, inclusive que estejam fora. E esse projeto que o Vandi mencionou, sobre projetos que o NUCA liderou e colocou para frente, muito massa, muito bom, sabe? E olhe, no guia de participação cidadã existem em cada conteúdo indicado pelo cada tema, na verdade, indicado pelo Unicef, tem uma listinha de conteúdos que vocês podem acessar e conhecer mais. Ah, eu não tenho propriedade de falar de tal tema. Tem conteúdo, busca ajuda, busca apoio, né? No meio do próprio município também, caso queira alguma coisa presencial para ser trabalhada, mas não deixe de trabalhar temas por questão de tabus, porque a gente precisa realmente quebrar e avançar para que nós, jovens adolescentes, né, não sofram mais com violação de direito, com qualquer tipo de violência e com qualquer tipo de algo que vá prejudicar a sua vida, a sua cidadania, né? E aí, eu não sei se vocês têm mais perguntas. Madison estava querendo falar também. Tá? Madison quer falar? Vamos encerrar com o Madison, a gente já está caminhando para o final, tá? E após o Madison, a gente segue. Pode falar, Ana Paula. Ele disse não, foi sem querer, tudo tranquilo. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês têm mais alguma dúvida? Sobre um grupo regional? Não. Nós temos grupos por estado, tá? Assim, temos o grupo do NUCA da Paraíba, o grupo do NUCA de Pernambuco e o grupo do NUCA de Alagoas. A gente não tem um grupo regional, e cada mobilizador está no grupo do seu estado, tá bom? E aí, tudo que a gente compartilha, certo, gente? Tudo que a gente compartilha no grupo do NUCA da Paraíba, a gente compartilha no NUCA do grupo de Pernambuco e Alagoas. Então, não é discussões diferentes, tá? Tem uma turminha aí que está pedindo para entrar também. Para ser adicionado. Então, coloca aí teu nome, teu telefone, tá? Com o DDD e a tua função. No caso, todos aqui são mobilizadores, então coloca aí teu número para que a gente adicione. Ou envie um link, por exemplo, tá? Bota teu número aí no chat e a gente vai adicionando. Quem precisa ser adicionado, quem ainda não está nos grupos, tá certo? Ó, não sei se eu vou pronunciar certo, certo? Ramayane Camila, ela já deixou. Lucrécia, coloca teu número. Você só colocou teu nome completo, pronto, coloca teu número. Número do WhatsApp, tá bom, gente? Neucimar, de onde você é? Qual é o seu DDD? Porque a gente precisa
Falei certo, que bom. Olha só, tem uma galerinha aí, tudo com informando que não foi adicionado. A Valéria tá parabenizando, certo, Ana Paula, essa tarde. E tantos outros aí agradecendo, né, por esse momento, como eu também. Agradeço pela tua disponibilidade, agradeço porque você deu um sim e trouxe de uma maneira tão leve, tão tranquila, para que a gente siga construindo um direcionamento produtivo, né, dentro dos nossos núcleos, juntamente com os nossos adolescentes, né? Que a força do adolescente, como bem disse Jefferson, é isso, de ser criativo, de querer demonstrar que pode sim, que tem vez e voz. Então, vamos fazer essa galera aí e se embora e avançar cada vez mais, porque o selo está para além somente de vocês alcançarem simplesmente metas. O selo está aí para vocês contribuírem para o desenvolvimento do seu próprio município, e vocês são pessoas chaves para que isso aconteça. E assim, é uma alegria imensa ter todos vocês aqui. Eu vou buscar todos esses números que vocês estão deixando no chat e vou sair adicionando de acordo com o estado, tá? Eu queria agradecer também, Carminha. Primeiro, eu acho que assim, esse tema, todos os dias, ele é importante. Né? Verdade. Ele é dinâmico, como a gente já falou. Essa oportunidade aqui, falar desse tema em 1 hora, assim, é um grande desafio, porque cada ponto desse tem muito desdobramento, tem muito assunto, tem muita coisa para ser dita. Eu confesso que para mim é um esforço muito grande falar em 1 hora, porque é isso, né? O Jefferson trouxe o desdobramento da vivência específica de uma população que cada vez mais se assume, se identifica e se organiza, e a gente vê o fortalecimento dessa juventude. Eu fico muito, muito feliz de ver jovens aqui, né, todos os mobilizadores e mobilizadoras são meninos, meninas jovens, acabaram de sair da adolescência, e estão aí com um potencial enorme, são futuro mesmo, são futuro no sentido de assumir esse lugar que nós estamos, mas já estão fazendo atividades e assumindo uma posição de protagonismo político, social, de mobilização das políticas públicas, e estão efetivamente ocupando esse lugar. Então, quanto mais a gente fortalece os núcleos, quanto mais a gente potencializa esse lugar do NUCA, mais a gente transforma a nossa sociedade para um lugar melhor, né? Para todo mundo, para todas nós. E é isso. Estou à disposição para quem precisar, quem quiser, a gente vai construindo junto aí. Beijo, obrigada pelo prazer de estar aqui. Obrigada a você, Ana Paula. Gente, com relação aos certificados, a gente vai informar depois nos grupos como será feito. Se será por e-mail, se a gente vai colocar um link para vocês baixarem o certificado de vocês, mas posteriormente a gente fala. Os 2 dias de jornada vai estar gravado, né? E serão postados no nosso canal Acerte. Posteriormente, a gente também avisa no grupo também. E essas pessoas que pediram para se adicionar nos grupos que ainda não estão nos grupos de mobilizadores, a gente também vai adicionar. Chamo vocês também no canal Acerte para enviar os links. E quero agradecer imensamente a presença de vocês e dizer que nós estamos aí para que vocês contem conosco sempre que for necessário, nos procurem nos grupos, mesmo que no chat, né, no nosso canal Acerte, a gente não responda bem rapidamente devido às nossas demandas com um monte de município, mas o teu atendimento chega, tá? Então, obrigadão mesmo e até a próxima oportunidade, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Tchau. Não esqueça de assinar a lista, tá? Tchau. Certo. Tchau, gente. Boa tarde. Tá. Obrigada, gente.